unidos a Cristo, Romanos 6, versículos 1 a 14. A palavra do Senhor diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado a Deus pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Em nome de Jesus, ilumine as nossas mentes, nos dê o entendimento da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, não só entender as verdades do Senhor para as nossas vidas nesta noite, mas também, ó Deus, colocá-las em prática amanhã, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos estudos, em nome de Jesus. Que vivamos para o Senhor, como acabamos de ler, em nome de Jesus. Amém. Existe uma ilustração, uma alegoria, uma metáfora usada pelo Randy Pope no Discipulado Missional Life on Life, onde ele explica essa questão de que nós já somos ou já fomos libertos da escravidão do pecado. Ele compara isso com um navio no qual antes, a nossa vida como um navio, no qual antes havia um capitão ruim, um capitão mau, um capitão tirano. E esse capitão nos obrigava a fazer as coisas, seguir as suas ordens. Ele nos massacrava, ele nos humilhava, ele agia de maneira ruim para conosco. E de repente esse navio foi conquistado por outro capitão, um capitão bom, um capitão que nós continuamos ainda seguindo um capitão, mas esse capitão ele é bondoso, ele é majestoso, ele é maravilhoso, ele não nos humilha, ele, claro, nos exige fazer algumas coisas, mas tudo na base da graça, do amor para o nosso bem. Um capitão gracioso. E aí de repente nós estamos lá no convés desse navio que é a nossa própria vida, e o antigo capitão ainda está ali escondido. E numa hora ele se levanta e ele briga conosco e fala: vá limpar esse chão. E a gente imediatamente cai no chão e começa a limpar o chão, ouvindo a ordem do capitão mau, do antigo capitão. Aí o novo capitão, o capitão bom, olha para aquilo, encosta na gente, pega a gente lá embaixo e fala:
por que você está obedecendo o antigo capitão? Você já foi liberto dele. Vocês estão entendendo a alegoria? Quem que é o antigo e mau capitão? É o pecado. É o inimigo das nossas almas. O pecado, o maligno e a corrupção do mundo e da carne. Esses 3 agentes tentadores das nossas vidas personificam esse capitão mau. E quem que é o bom capitão? Cristo Jesus, que nos libertou. Mas de repente a gente escuta a ordem do mau capitão, pecado, e nós vamos lá obedecendo. E Jesus chega: você não precisa obedecer mais. Eu gosto de ilustrar isso de uma outra maneira. Pensa numa cadeia. E antes de sermos libertos por Cristo, nós estávamos aprisionados à escravidão do pecado. Tudo o que nós fazíamos estava então manchado pelo pecado. O pecado mancha todas as nossas atitudes antes de Cristo. Tudo que nós fazemos antes do Senhor é condicionado pelo pecado, até os desejos. Desejamos aquilo que o pecado quer que desejamos. As pessoas pensam que elas são libertas sem Cristo, mas ao contrário, elas estão seguindo os seus prazeres pecaminosos, as suas idolatrias, e não na liberdade como elas pensam. Tudo que elas desejam está em conformidade com o pecado ou com as suas idolatrias. E então o Senhor Jesus Cristo vem e quebra essa cadeia. E abre, escancara a porta da cadeia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Faz sentido, depois de sermos libertos da cadeia, da prisão, continuarmos dentro dela? A porta está aberta. Faz sentido continuarmos dentro dela? É exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Não faz sentido nós, depois de recebermos a libertação do pecado que Cristo conquistou na cruz, continuarmos no pecado. É isso que Romanos 6 vai nos ensinar. Vamos entender algumas coisas aqui. Eu trouxe uma frase do Tim Keller que nos lembra muito bem o que nós já aprendemos no capítulo 5. O Tim Keller diz: o evangelho da justificação recebida. Deus nos justifica. E eu destaquei muitas vezes, ao longo das exposições anteriores, que este é um ato de Deus, é Deus que nos justifica, ou seja, Ele nos declara justos, Ele atribui a justiça de Cristo a nós, Ele nos perdoa dos pecados. Isso é justificação, é quando Deus não considera as nossas obras más, as nossas obras ruins, mas considera as obras boas de Cristo e nos perdoa por causa das obras de Cristo, e não por causa das nossas obras. E isso é recebido por nós. O evangelho então da justiça recebida, em contraposição ao da justiça merecida, porque os judeus estavam querendo merecer, e Paulo está mostrando que é impossível merecer a salvação. Por quê? Porque nós sempre seremos maus, nós não conseguiremos merecer a salvação, então nós recebemos ela de graça. Então o evangelho da justificação recebida em contraposição à da justiça merecida é radical, diz o Tim Keller. Afirmar que os nossos esforços morais não conseguem contribuir em nada para a salvação, nós não somos salvos pelas obras. Não é porque você é bom, porque senão isso produziria orgulho. E o texto de Efésios 2, capítulo 8, o versículo 8, nos diz que não é por obras para que ninguém se glorie, 8, 9 e 10, mas as obras foram feitas para que andássemos nela. Então, os nossos esforços morais não conseguem contribuir em nada para a nossa salvação. Essa mensagem é única entre as religiões e filosofias mundiais, somente pela graça. Então aprendemos que somos justificados, declarados justos e perdoados dos nossos pecados pela fé somente, mediante a graça de Cristo. Eu não mereço, eu não posso comprar. Graça é graça. Eu não compro, é favor e merecido. Aprendemos também que essa graça é superior e mais poderosa do que o pecado, e capaz de perdoar e redimir até mesmo o maior pecador.
entre parênteses, eu. Porque às vezes você está pensando em outra pessoa, né? Quando eu falo maior pecador, você está pensando no Danilo. Claro, o Danilo é pecador. Mas eu estou falando é de você, é de mim. Nós somos o maior pecador. E meus irmãos, que graça maravilhosa. Ela é maior do que o pecado, capaz de nos redimir. Que coisa gloriosa. Agora imaginem comigo, quando Paulo revela essa doutrina maravilhosa da graça, salvação pela graça, não é porque você é bom, as suas obras não contribuem na salvação. Qual que é a questão que poderia surgir? Sempre surge. Sempre quando a gente expõe a graça de Deus, sempre quando a gente expõe as doutrinas da graça, eleição, a perseverança dos santos, a graça que nos é atribuída por Deus, a justiça atribuída, sempre tem aquele que pergunta, mas isso não vai fazer com que a gente peque mais? Vocês já perceberam? Paulo estava ciente disso. E é exatamente isso que ele vai responder no capítulo 6. Mas se não somos salvos por nossas obras, ou boas obras e virtudes, por que precisamos fazer o bem? Por que não continuamos pecando para que a graça seja maior? É assim que ele concluiu o capítulo 5, olhem aí comigo, capítulo 5, versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. A lei fez com que nós percebêssemos que somos pecadores e destacasse a ofensa ou destacasse o pecado em nós. É isso que o texto está dizendo. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, diante dessa palavra, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, alguém poderia dizer, ok, então vamos continuar pecando para que a graça seja maior. E é exatamente sobre isso que Paulo vai destacar, ou vai falar, vai contrapor no capítulo 6. Ele vai dizer que não, porque a grande ênfase dele é porque nós estamos unidos com Cristo. E se estamos unidos com Cristo, nós não podemos continuar no pecado. Amém? Vamos ver isso? Primeiro, unidos a Cristo, morremos para o pecado. Essa é a primeira parte, a primeira ênfase que Paulo dá. Unidos a Cristo, nós morremos para o pecado. Olha só, primeiro versículo aí. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Como eu disse, Paulo já está antevendo. Ele está fazendo uma pergunta retórica. E essa pergunta retórica é para derrubar qualquer argumento falacioso, qualquer argumento contrário ao Evangelho. Vamos continuar na graça ou vamos continuar no pecado para que a graça seja mais abundante, para que ela aumente? O que Paulo vai dizer? Não, de modo algum. De modo nenhum, jamais, não podemos. Por quê? Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Paulo, ele destaca que nós morremos para o pecado. O que é a morte para o pecado? A morte para o pecado é aquele momento da sua vida que você renunciou o seu eu. E isso se chama arrependimento. Quando você entendeu o Evangelho e você disse a Deus, Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu renuncio o meu ego e eu me entrego ao Senhor para viver para a sua glória. Nesse ato que eu estou falando, não há apenas arrependimento, mas a fé também, porque a fé é o ato de se entregar e confiar que Jesus é capaz de nos salvar. O arrependimento é a renúncia do eu, do ego. E a fé é a confiança que Jesus Cristo nos ampara. Isso é conversão, isso é novo nascimento. Nós cantamos isso, uma música que gosto bastante, quando cantamos aqui, do Resgate, que diz, hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. O que o autor dessa música está falando? Ele está refletindo sobre o quê? Está refletindo sobre a sua conversão. Quando foi a morte do seu ego? Quando ele se arrependeu do seu pecado e creu em Cristo Jesus e mudou de vida. Ele disse, eu não serei mais o Senhor da minha vida. Cristo Jesus vai ser o Senhor da minha vida.
E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Você já creu? Você já se arrependeu? Ou você ainda é o Senhor da sua vida? Deixa eu falar uma coisa bem séria com vocês. Não tem aquele senhor mau do navio que te humilha, que te joga para baixo, que te dá chibatada? Escutem bem isso. É você mesmo. Você é o senhor mau. A pergunta é: você ainda é o capitão da sua vida? Ou você já entregou o navio da sua vida para o capitão bom? Isso é a morte do ego. Isso é a morte que esse texto está nos dizendo. Agora observe que Paulo vai conectar isso a Cristo, a morte de Cristo. E aqui nós temos uma lindíssima teologia, que é a teologia da união com Cristo, que é a doutrina da união com Cristo. Quando Paulo nos mostra que somos unidos com Cristo em sua morte, por isso que quando ele morreu pelos nossos pecados, nós também morremos para o pecado. E ele vai falar isso a partir agora do versículo 3. Do versículo 3, quando ele diz: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós que já fomos salvos, entendam o batismo aqui não necessariamente como batismo em água, mas o batismo que nos faz cristãos, o batismo com o Espírito Santo. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também em sua morte. Ou seja, se nós somos crentes, nós também morremos juntamente com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Fomos sepultados com Ele. Sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que Paulo está dizendo? Com Cristo nós morremos. Espiritualmente fomos batizados na morte de Cristo, sepultados para o pecado. Entenda isso como algo espiritual mesmo, não é literal, você não morreu lá literalmente, porque você está vivo aqui. Mas espiritualmente você morreu juntamente com a morte de Cristo para o pecado. Assim como Cristo morreu, pagando o preço do nosso pecado, ali na cruz, você foi liberto do pecado, morreu para Ele. A ideia é de que você só é liberto de um Senhor, ou se o Senhor morrer, ou se você morrer. E o que a Bíblia nos revela é que na cruz os dois morreram. O Senhor morreu, porque Cristo derrotou o pecado, e você morreu com Cristo, para ressuscitar para a vida. Uma ênfase que me faltou aqui nos versículos 1 e 2. Nós que somos de Cristo, nós não vivemos na prática do pecado, justamente por causa disso. Porque nós já morremos para o pecado. O que é viver na prática? Não significa dizer que nós não pecamos. Eu e vocês, todos nós pecamos, não é verdade? Pecamos semanalmente, mas nós não vivemos na prática do pecado. O que é isso? Pecado na vida do crente é acidente. O que significa dizer isso? Vou dar um exemplo. Eu não saio de casa assim: hoje eu quero bater meu carro. Hoje eu vou tacar aquele carro em cima de um poste. Hoje eu vou acertar alguém na rua. Hoje eu vou capotar o carro. Você sai falando assim, Wade? Wade é radical dirigindo. Você sai falando assim? Você quer fazer isso? Você deseja bater o carro quando você sai da sua casa? Mas e se por acaso você bater? O que aconteceu? Um acidente. É exatamente isso. O pecado na vida do crente é um acidente. É um acidente, às vezes, sim, por causa da pouca oração, da pouca devoção, da frieza espiritual. Mas o crente genuíno e verdadeiro não vive na prática do pecado, deliberadamente, continuamente, pecando. Não. Esse texto não está falando, na verdade esse texto está refutando isso. Está refutando essas pessoas que buscam a libertinagem. Claro que esse texto não está falando também para nós cairmos no perfeccionismo, no legalismo, do moralismo. Paulo foi contra essas coisas. Contudo, o texto está dizendo o oposto. O extremo oposto também está errado. A libertinagem.
a imoralidade, o mundanismo. Nós precisamos viver para Deus. Então não vivemos na prática do pecado. Lá em 1 João 3, 8 e 9, diz exatamente isso, que o crente verdadeiro não vive na prática do pecado, porque Cristo nos alcançou. E por quê? Porque nós estamos unidos com Cristo. E essa é a grande ênfase dessa passagem. Olha o versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos unidos. Tem unidos aqui, vocês conseguem perceber? Não está aparecendo no texto, mas tem. Certamente seremos unidos também na semelhança da sua ressurreição. Unidos aqui é um termo muito forte, é um adjetivo que aparece no texto, que está no nominativo, apontando para a expressão principal, ou ele está caracterizando a palavra principal desse texto, porque essa é a grande ênfase. A grande ênfase para nós não vivermos no pecado é a nossa união com Cristo. E o termo unidos aqui traz a ideia de uma unidade viva, crescente e vital. Traz a ideia de que nós fomos implantados, enxertados nele, que nós fomos ou nascemos novamente, nascidos com um novo nascimento. No momento que nós cremos, no momento que nos convertemos, no momento que nascemos novamente, nós somos enxertados, implantados na videira que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso agora numa unidade viva, crescente e vital, nós podemos desfrutar dos benefícios não apenas da morte, mas também da ressurreição de Cristo. Por isso que o texto está dizendo, unidos na morte, mas também na ressurreição. Quer ver onde está isso? Vamos lá para João, volta um pouquinho aí, esse texto eu gostaria que você abrisse. João, capítulo 15, é um texto muito conhecido. João 15, vamos ler até o versículo 5. João 15, 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira. É Jesus falando aos seus discípulos. E o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos falar todos juntos essa última parte? Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Mais uma vez, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É isso que o texto está dizendo, nós fomos unidos a Cristo. E a nossa santidade, a nossa vida está nesse fato de sermos unidos a Ele. Por isso, Paulo continua nos informando que agora a nossa velha natureza foi crucificada e literalmente ele diz, não somos mais escravos do pecado. Olha só o que ele diz, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que a nossa velha natureza, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, nós vimos isso no sermão da semana passada, que por Adão entrou o pecado no mundo. Então essa velha natureza do velho homem, a natureza pecaminosa, essa natureza foi crucificada na cruz com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Aqui não entendam que Deus está falando que a carne é má, que o corpo é mau, que a matéria é má. Não é isso, não é platonismo aqui. Platão que diz que a matéria é má e tudo mais. Não, Deus criou todas as coisas boas. A matéria Deus criou boa. E nós seremos ressuscitados, então nós teremos corpo. O que ele está falando aqui, entenda o corpo do pecado como a massa do pecado, ou a quantidade do pecado, ou todos os nossos pecados foram então assim crucificados. Não que o corpo vai ser destruído e não vai ser ressuscitado, de maneira alguma, ok? Então para que todo o pecado seja destruído,
e não sejamos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado, versículo 7. Se nós já morremos com Cristo, nós já recebemos a justificação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só que interessante. O R.C. Sproul, ele diz assim: Cristo não morreu apenas pelos nossos pecados. Ele morreu pela nossa pecaminosidade. É isso que é o corpo do pecado, a massa do pecado, a nossa pecaminosidade como um todo. Ele não morreu apenas pelos nossos pecados legalmente, para nos conceder perdão, carregando a nossa culpa. Ele morreu para matar o nosso pecado original, a nossa incapacidade moral de seguirmos a lei, de obedecermos. Nossa natureza morta, corrupta, destituída, foi crucificada com Cristo na cruz. O velho homem recebeu o castigo de Deus no Calvário. Deixa eu explicar isso daqui um pouquinho mais, ainda refletindo e aprofundando nessa reflexão. A morte de Jesus resolve 3 problemas, não só a morte e a ressurreição de Jesus resolvem 3 problemas. Quais são? Primeiro, a nossa culpa. Nós sempre enfatizamos a culpa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos justificados, somos perdoados, não existe mais culpa. Você não deve mais nada a Deus, porque Cristo já pagou. Amém? Cristo já pagou. Ele te perdoou, você não deve mais. Mas a morte de Cristo também resolve o problema da alienação, da separação. Porque o pecado não só nos deixou endividados com Deus, culpados diante dele, mas também nos afastou de Deus, nos separou de Deus, nos distanciou de Deus. E a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe para junto de Deus, para termos um relacionamento com Deus. Por causa da sua morte e da sua ressurreição, nós somos e fomos reconciliados e unidos a Cristo. E por causa dessa união com Cristo, a terceira coisa, apareceu 2 novamente, mas a terceira coisa é nossa corrupção. Nós somos transformados e santificados. Culpa, alienação e corrupção. E é sobre a corrupção que o capítulo 6 está dizendo. O que é a corrupção? Quando vocês ouvirem corrupção, lembre da ferrugem. As coisas enferrujam. O ferro enferruja, as coisas se deterioram, o mofo existe, as coisas acabam, as coisas quebram, as coisas morrem. Essa é a nossa corrupção. Nós estamos enferrujados, nós estamos deteriorando por causa do pecado. E isso não apenas moralmente, mas fisicamente também. E a morte de Jesus veio resolver esse problema também. Veio nos resgatar da corrupção. Eu sempre falo, é uma palavra que não existe, mas eu gosto. Cristo está nos descorruptizando, tirando a corrupção de nós, nos limpando, resolvendo o problema da ferrugem do nosso coração. E isso através da santificação. No final eu vou trazer uma definição. Então esse é o primeiro ponto, morremos para o pecado. O segundo ponto, logicamente, é unidos a Cristo, ressuscitamos para Deus. Se morremos para o pecado, nós também ressuscitamos para Deus. É isso que o texto nos diz. No versículo 5, por exemplo, que nós já lemos. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora pulando já para o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A ressurreição de Jesus é diferente. A ressurreição dele é eterna. Vou dar um exemplo. Lembram de Lázaro? Lázaro ressuscitou. Jesus o ressuscitou. Depois de 4 dias morto. Pergunta, Lázaro está vivo até hoje? Voltou a morrer. Está vivo no céu. Mas não com corpo. Ainda não. Um dia será ressuscitado como Cristo foi. Entenderam? É diferente. A ressurreição de Cristo é diferente. Porque Cristo ressuscitou,
naquele domingo de Páscoa, como nós lembramos no domingo passado, mas Ele está vivo até hoje e continuará para todo sempre. E nós iremos ressuscitar a sua semelhança. Mas o texto enfatiza que espiritualmente, lembre-se, uma ênfase espiritual, nós já ressuscitamos com Cristo para vivermos para Deus. Uma vez que nos convertemos, uma vez que o Espírito gerou em nós nova vida, nós já devemos viver como ressuscitados. E se vivemos como ressuscitados, não é para nós mesmos, é para a glória de Deus. Vou continuar, versículo 8 novamente. Olha essa ênfase. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Ele morreu sim, mas ressuscitou. Versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E então, versículos 12 e 13, não permitam que o pecado reine em vossas vidas. Nós não podemos permitir que o pecado reine em nossas vidas, nos usando como instrumentos da injustiça. Olha só o que Paulo diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha as ênfases desse texto. Ele está dizendo que nós não devemos permitir que o pecado reine em nossas vidas. Deixa eu explicar isso daqui. Sim, nós estávamos debaixo do poderio, do reinado do pecado, mas Cristo nos libertou. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala isso, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado. Sim, é uma mudança de reino. No versículo 21 do capítulo 5, nos é dito que o pecado reinou pela morte, mas a graça agora reina a todos os que creem. O reino de Deus se expande no mundo através da fé. Quando nós pregamos o Evangelho e pessoas se rendem ao nosso Senhor, o senhorio de Cristo cresce sobre este mundo e o reino se espalha, porque o reino já chegou. Então, o que Paulo está dizendo é: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado enquanto vocês ainda estão aqui. Não se submetam novamente a esse senhor mau. Lembrem-se da ilustração. Às vezes ele se levanta e quer nos ordenar a fazer coisas, nós podemos dizer: não. Sai para lá, pecado, porque eu sou de Cristo. Martin Lloyd Jones conta a história de quando houve a libertação dos escravos nos Estados Unidos, e que muitos escravos, depois de terem recebido a libertação, depois de a lei ter sido promulgada, muitos escravos, principalmente aqueles mais velhos, ao verem os seus senhores se aproximando, eles ficavam tomados de temor e se curvavam para eles. Porque apesar deles já terem recebido a libertação de escravos, ainda estava na cultura, ainda estava no hábito, ainda estava no coração deles a submissão àqueles senhores, e eles ainda tinham medo deles. É isso que Paulo está dizendo para nós: não se submeta mais a essa escravidão. Vocês já foram libertos do pecado, vocês podem não pecar. Não se submetam mais a essa escravidão. Eu quero mostrar para os irmãos uma ênfase muito legal desse texto. Esse texto ele fala que nós devemos saber, ele fala: sabendo isto, sabemos que, então ele nos mostra que nós devemos saber o quê? Que morremos com Cristo, saber que ressuscitamos com Cristo. E no versículo 11 ele diz que nós devemos considerar, assim também vocês considerem. E no versículo 13 ele diz que nós devemos oferecer. Quando ele fala: ofereçam a si mesmos a Deus. Ofereçam
os seus membros a Deus como instrumentos da justiça. Então, primeiro a gente sabe, a gente toma conhecimento, precisamos saber. Conta-se também a história de que após a guerra ter terminado, alguns japoneses isolados numa ilha não sabiam que a guerra havia terminado. E ali naquela ilha chegou alguns soldados de outra nação e esses japoneses os receberam com bala. Porque não sabiam que a guerra havia acabado. Nós precisamos saber, a guerra acabou. Cristo já derrotou o pecado. Saber, considerar o quê? Considerar que estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, oferecer o quê? A nossa vida como culto ao Senhor. Romanos 12, nós vamos também ver a exposição desse texto. Amém? O que mais? Em terceiro lugar, unidos a Cristo, vivemos debaixo da graça. A última ênfase, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Essa é a grande ênfase. Se estamos unidos a Cristo, não estamos debaixo do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre nós, apesar de ainda pecadores. Claro que nós pecamos, porque é o já e ainda não. Já ouviram isso? Já somos libertos do pecado, mas ainda não plenamente, somente quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, aí sim, não pecaremos mais. Mas o Tim Keller, ele fala sobre isso. No momento em que se torna cristão, em que você se torna cristão, você não mais está debaixo do poder governante do pecado. Ele não governa sobre você. Apesar de você ainda poder pecar, antes estávamos completamente debaixo de seu controle. Agora, no entanto, o pecado não tem mais como nos dominar. Antes estávamos completamente debaixo do seu controle. Agora ele não nos domina mais. Agora somos capazes de resistir e nos rebelar contra ele. Amém? O que mais nós vemos nessa expressão? Nós vemos que não estamos também debaixo da lei, da nossa própria justiça ou méritos. Essa é a ênfase da carta. Paulo está falando sobre isso. Lá no capítulo 3 ele disse isso, que a lei foi nos dada para ressaltar o pecado, para nos mostrar que somos pecadores, para mostrar que nós não somos salvos mediante a obediência da lei. Então estar debaixo da lei para Paulo é estar debaixo do pecado, ou debaixo da maldição. Por quê? Porque nós nunca conseguiremos nos salvar mediante os nossos próprios méritos. Então a conclusão de Paulo é contrária, ou é o contrário daquilo que talvez os seus opositores estavam levantando, que a graça nos permite pecar. Paulo está dizendo, não, estar debaixo da lei que é estar debaixo do pecado. A lei, ela só aumenta o pecado, mas estar debaixo da graça, ao contrário, é estar distante ou fora do domínio do pecado, é ser liberto do domínio do pecado. A conclusão de Paulo é diferente, é outra, é o contrário daquilo que poderia ser levantado contra a doutrina da graça. Não estamos debaixo da lei, da nossa própria justiça ou méritos, estamos debaixo da graça. Somente ela quebra o poder do pecado. Amém? Para concluir, unidos a Cristo, somos transformados e santificados. Tudo isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, é a belíssima doutrina da santificação. E que doutrina é essa? Eu trouxe aqui uma definição. Essa definição fui eu mesmo que escrevi para os irmãos, para que os irmãos entendam o que é a santificação. E santificação é o processo paulatino, gradual, como nós vamos ver também na definição, pelo qual é Deus que nos santifica, através do Espírito Santo que habita em nós. Se você é crente, o Espírito já habita em você. Leia Romanos 8 que você vai ver isso. Ninguém é de Cristo sem ter o Espírito habitando no seu coração. Se o Espírito habita o seu coração, você pode dizer que você é de Cristo. Então, através do Espírito que já habita o nosso coração, após ter perdoado os nossos pecados, nos faz gradualmente semelhantes ao seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Santificação é o quê? É o processo de nos fazer, de nos transformar à semelhança do seu Filho. Antes de
concluirmos ou terminarmos com as aplicações, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que nós não podemos viver em pecado? Porque nós estamos unidos com Cristo. E Cristo é santo. Porque o Espírito Santo habita no nosso coração. E se Ele habita no nosso coração, como Ele vai conviver com pecado? Cristo é aquele amigo que nos muda. Você tem uma amizade muito forte com alguém? Um amigo muito íntimo? Cristo é aquele amigo que nos muda. Quando nós caminhamos com certas pessoas, com certos amigos, e amamos esses amigos e temos um relacionamento profundo, esses amigos nos mudam. Nós começamos a falar de maneira semelhante, nós começamos a agir de maneira semelhante, nós começamos a pensar de maneira semelhante. Somos influenciados sim pelas nossas amizades. Cristo é o nosso melhor amigo, nós até cantamos isso, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ele nos muda, Ele nos transforma. É impossível você andar ao lado de Cristo, você tomar o jugo, a canga, cadê o goianiense raiz, o goiano raiz? A canga, 2 bois, né? Nós somos o boi bravo, Cristo é o boi manso. Se nós andamos junto com Ele, nós vamos ser amansados. Nós vamos ser amansados, é isso que o texto está dizendo. É impossível tomarmos o jugo e andarmos com Ele, tomarmos a canga e andarmos com Ele, e continuarmos o mesmo. Se estamos continuando a mesma pessoa, com os mesmos desejos, sem sede de Deus, sem oração, sem leitura da palavra, cheio de impiedade, cheio de imoralidade, cheio de tantos outros pecados, significa que nós não temos um relacionamento com Cristo. Estamos nos enganando. Meus irmãos, o pior erro, o pior problema que religiosos podem ter é o auto-engano. Achar que está tudo bem e está tudo mal. Cuidado com o auto-engano, em nome de Jesus. Então, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Saiba que você está unido com Cristo por sua graça, mediante a fé. Com Ele você morreu para o pecado e ressuscitou para viver para Deus. Amém? Considere que, apesar de você não ter sido salvo pelas suas boas obras, você foi salvo para fazê-las. Não são as boas obras que te salvam, mas você foi salvo para fazê-las. Seja instrumento da justiça de Deus. Coisa linda o texto diz: ofereçamos a si mesmos para sermos instrumentos de justiça, da justiça bondosa de Deus. Aleluia. Então ofereça a si mesmo e todos os seus membros, isto é, tudo o que você é, tudo o que você tem, para a glória de Deus e para o seu reino. Pregue, anuncie, transmita essa palavra. Busque a graça de Deus para viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida é ter novas atitudes, novos desejos. Somos uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. Nascemos de novo. Então devemos viver em novidade de vida pela graça, sendo transformados e santificados diariamente à semelhança de Cristo, o Senhor. Uma última pergunta e vamos encerrar. Você, meu irmão, minha irmã, você que já creu, é convertido, já batizou, já tem anos que está caminhando, você consegue ver que você está sendo transformado à semelhança de Cristo? Você consegue ver que você está sendo santificado? Ou você continua a mesma coisa de sempre? Ou até pior? Como que está a sua vida? Arrependimento, fé e obediência. Essa é a valsa cristã. Se arrependa, mas creia no perdão. Somos salvos pela graça. E obedeça. Curva sua cabeça e ore.